todos. Irmão, quem lembra do tema de ontem? A mensagem que o irmão Marlon passou. Isso. Na cruz. A vitória na cruz. Então, olha bem. A vitória na cruz, Jesus venceu. O tema de ontem, ele fala sobre. O tema de ontem falava sobre a crucificação de Jesus. Certo? E hoje, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, em João, capítulo 20. João, capítulo 20. Ontem, no capítulo 19 de João, foi falado sobre a crucificação de Jesus, a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus. E hoje, no capítulo 20, nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus, que é o tema de hoje da nossa mensagem. Que diz assim: consolados pela palavra. Amém? Então, João capítulo 20. Aqueles que abriram a Bíblia, esperar um pouco. Consolado pela palavra. Aí, mas antes eu vou acompanhar aqui o que tem no sermão mandado para nós. Mas antes disso aí, vamos orar a Deus. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, Pai eterno, Pai todo-poderoso, abençoe e nos guarde cada um de nós, Senhor. Que teus anjos de Deus se façam presente aqui. E teu Espírito Santo de Deus também esteja junto com cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, ser rebatizados. Que nós possamos aprender tudo que vai ser falado aqui, seja para honrar e glorificar o teu nome. Já estamos, Senhor, no primeiro dia da Semana Santa. Hoje, amanhã faz finaliza essa Semana Santa, porque acreditamos que foi uma bênção. Que vem todos os dias, cada mensagem, tocou o coração de cada um de nós, e é isso que essa semana vai despertar em cada um de nós. Que nós possamos estar mais sensíveis à tua palavra, Senhor, e entender o sofrimento de Cristo por cada um. Cristo morreu e ressuscitou para a vida para cada um de nós. Então nós pedimos, Senhor, o entendimento da tua palavra. Sabemos que quando a tua palavra está aberta, o Senhor toma com cada um de nós. Por isso entregamos a vida de cada um do nosso irmão nas tuas mãos. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então o texto lá em João capítulo 20, versículo 29. De onde foi a crucificação de Jesus? Jesus, ele ressuscita no capítulo 20, versículo 1, diz no primeiro dia da semana, no versículo 20, capítulo 20, versículo 1, diz no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Quando nós chegamos aqui no capítulo 20, versículo 29, diz assim: disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurados que não me viram e creram. Isso aqui, Jesus, ele aparece pela segunda vez para os discípulos, certo? E aqui Tomé tem duvidado da aparência de Jesus. Jesus apareceu para os discípulos e é questionado. Mas antes de eu pegar para estudar a Bíblia, pegar esse ponto principal, depois nós vamos ver o que aconteceu. A irmã Jéssica vai passar aí para ver que aqui na lição tem falando sobre a história de Ailton Senna. O que tem a ver com a Semana Santa, né? E nós vamos ver, não pode passar aí. Também tem bastante coisa falando sobre ele. Eu vou ler tudo isso aí para depois nós entrar na mensagem. Pode passar, né? Pode passar. Para depois, porque eu pedi para passar isso aí, que eu não vou usar, né? Mas aqui é o túmulo tem outra. Isso aí está o túmulo, essa mensagem aí, ele tirou essa passagem aí de Romanos capítulo 8, versículo 38, que diz: nada pode me separar do amor de Deus. E aqui eu vou estudar um pouco aí, eu vou pedir para a irmã voltar para o início, e eu vou usar aqui, a folhinha que tem aqui. E diz assim: Ailton Senna. Por que Ailton Senna está nesse contexto? Quem escreveu essa mensagem colocou Ailton Senna e depois
mas vocês vão entender no final. Diz assim: Ayrton Senna, um grande piloto de Fórmula 1, também era um leitor da Bíblia, tinha fé em Deus e costumava orar. Essa característica deixaram uma marca em seu túmulo, no qual está escrito um trecho de Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz: nada pode me separar do amor de Deus. Esse verso era um consolo diante da realidade da morte, o que consola você em momento de dor. E diz aqui: o coração de milhares de fãs ao redor do mundo se chocou a 216 km por hora contra o muro da curva. No Grande Prêmio de San Marino, de Fórmula 1, em 1º de maio de 1994, irmão, aí você vai fazer 30 anos e morreu. Praticamente agora no 2024, no dia 1º de maio de 2024, ele está completando 29 anos. Às 13 horas e 40 minutos do domingo, horário de Brasília, o jornalista Roberto Cabrini anunciava em tom pausada e grave a morte cerebral de Ayrton Senna. No Japão, Senna era visto quase como um samurai, e a equipe de narração da TV japonesa anunciava a sua morte aos prantos. No Brasil, a notícia causou forte comoção, as ruas ficaram desertas e o governo declarou luto oficial de 3 dias, e o piloto recebeu honra de chefe de Estado. O rosto de Senna nunca mais foi visto após o acidente ocorrido quando tinha 34 anos de idade. Restaram as lembranças da vitória de seu carisma, de gênios na pilotagem e nos valores espirituais e humanos. Uma perda desse magnífico nos ajuda a ter uma ideia de que significa o luto coletivo. E diz mais: em outro domingo cinzento, milhares de pessoas lamentavam em suas casas a morte de um grande herói. Ele havia reanimado as esperanças da redenção do povo e havia realizado curas inimagináveis, rompidos as barreiras da morte, ressuscitados pessoas, mas então, surpreendentemente, ele morreu. Ainda vai dar para Lucas agora, Lucas capítulo 24. E vamos para o texto bíblico. Lucas 24, quando vai ver aqui que Jesus, no caso de João, fala que Jesus ressuscitou, Maria correu lá, Maria, depois o discípulo, e depois ele aparece, Jesus aparece aos discípulos, e Tomé não fala, depois Jesus aparece pela segunda vez, chama Tomé, e aqui quando nós vamos para Lucas capítulo 24, versículo 13. Amém? 24, capítulo 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Dentre eles, distante de Jerusalém, 60 estados. E ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Versículo 17. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vós preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhavam? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora a ocorrência destes últimos dias. E ele perguntou: quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus
o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, e já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, em verdade, também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não acharam o corpo de Jesus, voltaram, dizendo ter tido uma visão de anjo, aos quais afirma que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus, honestos e talos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, e correu por todos os profetas, expõe o que a seu respeito contava em todas as escrituras. Quando se aproximou da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante, mas eles nos constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com ele. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele um pão, abençoou e, tendo partido, então se abriu os olhos e reconheceram, mas eles desapareceram da presença deles. E disseram: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falar, quando nos exponhamos as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e o outro com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simeão. Então os dois contaram os que lhe aconteceu no caminho e como foram por ele reconhecido no partir do pão. Amém, irmão? Aqui Jesus aparece para os dois discípulos, e eles não reconhecem que era Jesus Cristo. O tempo todo andando com ele, mas não reconheceram, só reconheceram depois, quando ele levou, quando ele foi, e que ele foi repartir o pão com eles. E aqui diz assim, dois discípulos, um deles chamado Cleopas, que seguia de Jerusalém para Emaús, conversavam sobre o ocorrido e lamentavam a morte de Jesus. Foi quando um estranho se aproximou e começou a conversar com ele. Era o próprio Jesus ressuscitado, mas não o reconheceram. Cristo começou a falar das profecias bíblicas sobre o sofrimento do Messias e sua ressurreição. A ressurreição definiria em grande parte o testemunho dos primeiros cristãos. Irmão, aqui nós vemos que eles ficaram com Jesus o tempo todo, muitos dos discípulos, e muitas vezes, e muitos deles não reconheceram Jesus Cristo como seu Salvador. Vinha se converter depois que Jesus morreu. Viveram o tempo todo, 3 anos e meio com Jesus, e não se converteram. Enquanto Jesus morreu, foi que eles se converteram. Quando nós vamos lá para João, Mateus, vamos pegar só o texto de Mateus. Mateus capítulo 1 diz aqui assim: a ressurreição definiria em grande parte o testemunho dos primeiros cristãos. Porque aqui em Mateus 27, 52, Mateus 27, 52,
Mateus 27, 52 diz assim: abriu-se o sepulcro e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saíram do sepulcro depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, quando Jesus ele morre e ressuscita, muitos corpos de pessoas santas ressuscitaram. Só que a Bíblia não dá nome, né? Nós sabemos disso aí. A Bíblia só dá nome de 3 pessoas que estavam no céu: Elias, Moisés e Enoque. O restante, tem algumas pessoas ressuscitadas lá? Tem, mas a Bíblia não dá nome, porque aqui nós vemos que algumas pessoas ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. E diz aqui, e nós vamos ver também que, acho que é João, deixa eu ver se é João, eu não marquei não, mas é João. Esse é João capítulo 13. João 13. Que tem a ver com o tema de ontem, né? João 13 diz que Jesus lavava os pés dos discípulos, já preparando os discípulos para o que ia acontecer, né? Uma lição de humildade. E quando nós chegamos aqui no versículo 36, Pedro faz uma pergunta a Jesus. Diz assim: perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, versículo 36, capítulo 13, versículo 36. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém me seguirá. Explicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Para ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: dará a vida por mim? Em verdade vos digo, em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. E isso aconteceu. Jesus preparando os discípulos aqui, quando ele faz o lava pé disso aí, depois sabe que tem o traidor, né, tem a cena hora da partir do pão, né, a Páscoa, né, antes da Páscoa, e ele vai saber que um deles vai trair Jesus. E Pedro ele tenta, só que Pedro ele consegue trair Jesus, mas o traidor não é nem Pedro, que é um assim, né, o Judas, né? Mas Pedro trai. E quando chega no capítulo 14, é o texto que eu li esses dias aí, 14 diz assim: não se o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e assim que dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei a vós e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Quando chega no versículo 5, diz assim: disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como sabemos o caminho? Se não sabemos para onde vai, como é que nós sabemos o caminho? E Jesus responde para ele: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí mais, versículo 7 diz assim, versículo 8 diz assim: explicou-lhe Filipe: Senhor, mostra ao Pai, e isso nos basta. E disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como disse tu, mostra o Pai. Veja como os discípulos estão longe da realidade. E quando tudo isso vai acontecendo, já no último dia de vida de Jesus, Jesus vai preparando eles, porque sabendo que eles ainda não estavam convertidos, não tinham se convertido ainda. E é isso que todo dia nós estamos perguntando essa semana todinha. Isso é para nós hoje, a conversão de cada um de nós, que a morte de Cristo está bem próxima. Isso aconteceu com os discípulos, isso está acontecendo com nós hoje. Verdade ou mentira, irmão? Talvez você possa dizer que não, mas a realidade é totalmente diferente. E Jesus preparou todos eles. E disse: vocês vão me negar, isso vai acontecer, mas Jesus, quando ele vai para o capítulo 16 de João, a missão do Consolador, Jesus diz assim: tenho-vos dito, versículo 1, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizem. Eles vos expulsarão da sinagoga, mas vem
a hora em que todos os que vos matam julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conheceu o Pai nem a mim. Aí quando chega no versículo 8, diz assim, que o Espírito Santo ele vem para conhecer as pessoas do pecado do juízo, né? Diz, versículo 8 diz, quando ele vier, o Consolador, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No versículo 13, do capítulo 16 de João, diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará umas coisas que hão de vir. Certo? E no versículo 15 diz assim, no versículo 14, ele me glorificará, porque há de receber, porque é meu, há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu, vos há de anunciar. Então, irmão, o Espírito Santo de Deus, ele está agindo na vida de cada um de nós hoje. Enquanto a porta da graça estiver aberta, tiver uma pessoa aí, nós estamos vendo que o Espírito Santo está trabalhando para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós vemos que o Espírito Santo nos está se retirando da vida de alguma pessoa, como é que vai ter conversão? É possível? Você não diz, é possível, porque nós vemos em vários casos. Um deles é Saul, o Espírito Santo se retirou dele, o Espírito mudou o posse dele, e de muitas pessoas. Eli, o profeta de Deus, morreu praticamente depois que ficou governando Israel por 40 anos como juiz, e depois ele perde a salvação. Por quê? Porque conseguiu governar uma nação, mas não conseguiu dominar os 2 filhos. Isso é um motivo grave. E diz aqui, irmão, não duvide do poder de Deus. Não duvide do poder de Deus. Cleópas e outro discípulo tinham ouvido falar dos relatos da ressurreição de Jesus, mas não acreditavam nele. Sabia que as mulheres tinham ido ao sepulcro e que viram os anjos. Contudo, duvidaram. Não poderia ser verdade. Assim, eles não ficaram em Jerusalém para conferir. Para eles, tudo estava acabado. Eles não ficaram em Jerusalém. Eles saíram. Então, aí já está tudo acabado. Você já percebeu quantas vezes que não somos iguais a esses discípulos? Temos dificuldade para acreditar em algumas coisas? E é o que eu estou vivendo hoje. Do jeito que aconteceu com Noé, no tempo de Noé pregando a mensagem que ia do dilúvio, eu acho que talvez chegar aí, não sei se vai chegar nessa lição, se foi na outra que eu já li, que Noé trabalhando, mas Noé não deu muito ouvido às pessoas, que as pessoas estavam querendo ouvir, e se chamando de louco, de doido. É isso que está acontecendo hoje no nosso tempo. Nós falamos na volta de Jesus, o que está acontecendo, e as pessoas não estão nem. Nós, comparado com esses 2 discípulos, né? Jesus até consolar os seus filhos. Os dois discípulos estavam tristes, confusos e frustrados. Não era uma tristeza comum, era profunda. Alguém que representava muito para eles estava morto. Eles acreditavam que Jesus libertaria a nação de seus dominadores. O coração deles foi duplamente ferido, pois tiveram, primeiro, uma decepção com os líderes da nação judaica e, segundo, uma decepção com o próprio Jesus. Esses dois discípulos tiveram essa decepção. O povo, porque os próprios sacerdotes, o povo, a liderança que crucificou praticamente, fez com que Jesus fosse condenado e levado a ser. Foi a própria liderança. E diz aqui, a perda era grande demais para ser suportada.
Você já ficou decepcionado com Deus? Já orou e buscou tanta uma resposta ou uma bênção que não veio? Curioso pensar que os discípulos de Cristo estavam sofrendo. Estava sofrendo desnecessariamente. O próprio Jesus estava vivo, conversando com eles em várias ocasiões. Jesus tinha avisado que era necessário que padecesse nas mãos dos pecadores, fosse crucificado e ressuscitaria ao terceiro dia. E todas essas informações tinham. Todas. E quando eu leio essa mensagem, e as mensagens que eu estou acompanhando, nós vemos que é a nossa realidade hoje. Todas as informações nós temos. Todos os materiais nós temos. Tudo nós temos. Temos ou não temos? Eu acho que é a única igreja que tem um material suficiente. Fora a Bíblia, porque a Bíblia todas as igrejas têm. Mas ainda tem Espírito de Profecia, tem a Escola Sabatina, ainda a inscrição da Escola Sabatina, que você vai clareando sua mente cada vez mais. Nós temos vários livros aí que faz com que nós vemos Jesus, mas o que é que faz, o que acontece na vida, na nossa vida? Qual é o efeito que faz que está atacando nós? Qual é a diferença que está fazendo o povo do mundo? Os que buscam, encontram. Os dois discípulos estavam tentando entender o plano do Senhor, embora estivesse temporariamente cego, era filho de Deus. Ele não rejeita seus filhos porque ele não entende seu plano. Deus não rejeita nenhum de nós porque nós muitas vezes não entendemos os planos de Deus. Isso é fato. Porque muitas coisas acontecem. Por exemplo, o que aconteceu ali com esse cidadão aí que matou 4 crianças, uma creche. Qual é o pensamento das pessoas que encontrassem na rua? Ele ia ser deixado de ser morto. Os caras matavam, não tinha como. Isso é automaticamente o ser humano. Né? Mas talvez Deus tenha um plano assim, Deus tem muitas coisas, muitas respostas que nós não temos, vai ter na eternidade. Por que Deus permitiu que acontecesse? Umas crianças que não tinham nada a ver, as crianças têm tudo. Né? Está lá numa sala de indivíduo, mata. É fácil? Não é. Do nada, assim, cara, do nada. Quando você, por exemplo, não nada justifica uma morte, né? Tipo um assalto, você vai ser assaltado, você reage, o cara mata você, alguma coisa parecida. Mas uma pessoa está numa sala de aula, num lugar que não. E de repente chega um cara doido lá e começa a matar as pessoas. Aconteceu isso aqui no Brasil, já há poucos dias, um acontecimento com outro. Né? Chega outro cara lá e assalta, que a professora tomou uma faca do indivíduo, senão ele ia matar mais gente. Como é que está passando? Agora isso aí nós temos que entender, porque o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele, como é a terceira parte dos anjos caídos que está aqui, tem pessoas sendo usadas por Satanás. Aqui, tem anjos do mal agindo na vida das pessoas, para as pessoas agirem dessa forma. Porque não tem pessoas de Deus que vai levando a palavra de Deus do Evangelho, não tem pessoas hoje que o mundo está deixando aí, o mundo é do maligno. A Bíblia diz isso. Jesus Cristo ele diz, eu não peço para que me tire do mundo, mas eu peço que me desvie do mal, me livre do mal. Porque esse mundo é desse jeito. É a justiça que faz isso. A nossa justiça hoje é desse jeito, né? Porque é isso que está acontecendo. O bem, uma pessoa boa se torna um ser mal. E as pessoas mal hoje é a pessoa do bem. E está bom nem falar, porque como está sendo transmitido, você falar algumas coisas, você, né? Mas assim, hoje tem um grupo de políticos aí, de deputados, de senador, que estão colocando uma lei aí para essa movimentação dessas paradas que está tendo aí. Para sempre vai dizer, porque é preconceito, você falar é preconceito, é alguma coisa, e está entrando a justiça como a favor desse tipo de gente. Então, indo contra os princípios bíblicos. Se você falar, você está errado.
porque você não aceita, porque Deus é amor, Deus aceita todo mundo, e Deus é desse jeito. As pessoas fazem ao contrário do que Deus quer, e aí diz que Deus é amor, e Ele vem a lei para cobrir, dar proteção para esse tipo de pessoas. Que mundo estão vivendo hoje? Nós estamos numa situação de sobremisericórdia, por isso que Jesus está próximo a voltar, irmão, porque se demorar mais, a coisa vai complicar. Existe um pastor que falou assim, falou brincando, né? Porque Deus ele é onisciente, ele é onipotente, ele sabe tudo. Mas no mundo que nós estamos vivendo hoje, com essas palavras, com esse carnaval, com tudo isso que está acontecendo, se isso continuar mais, vai ser obrigado a Deus pedir desculpa ao povo de Sodoma e Gomorra. Porque a coisa não está mais só numa cidade, a coisa está no mundo inteiro. A coisa está no mundo inteiro, tudo que está acontecendo. Irmão, não é fácil. E diz aqui, ó, a palavra de Deus é a base de nossa fé. Porque Jesus não se revelou aos discípulos no caminho de Emaús. Porque ele queria fundamentá-los na palavra de Deus. Primeiramente, porque, apesar de estar triste, a causa de sua tristeza não era a frustração de uma grande expectativa. Ele entendia que o Messias viria de uma forma, mas ele veio de outra. Isso exigia não apenas um mero consolo, mas uma mudança na compreensão da Bíblia. Irmão, isso aconteceu com esse discípulo, aconteceu com todos os judeus. O judeu, quando estava sendo escravizado, praticamente estava sendo o Deus romano, né, que eles inventavam tudo aquilo ali, ele pensava que vinha um rei para tentar destruir aquele regime, aquele império daquela forma lá, que era um rei para destruir, para dizer para resolver o problema. E quando Jesus chega na história, ele chega curando, levando paz, se misturando com os pecadores. Mas que é isso? Então, do jeito que eles se decepcionaram, os judeus também fizeram a mesma coisa. Por isso que a Bíblia diz lá em João, diz que Jesus veio com os deles e os deles não aceitou. Que eram as pessoas que eram para levar a boa nova, que era o Evangelho de Cristo. E eles não fizeram isso, eles se fecharam para eles mesmos. E quando Jesus veio para tentar tirar a pessoa da escravidão do pecado, eles disseram, como é que é um homem desse que vem e ele come com pecadores? Ele veio com esse tipo de pessoas. Então, assim, na mente deles era tão diferente. Não foi diferente também de Paulo, né? Que Saulo depois se transformou em Paulo. Paulo ele defendia e matava. Ele defendia a crença dele, a religião dele. E ele matava os cristãos. Porque ele matava os cristãos, pensava que o cristão estava atrapalhando. Ele tinha na mente dele isso aí. E Deus, Jesus Cristo aparece para ele, ele precisa cair, cegar e reconhecer que Jesus Cristo é a palavra dele. Depois ele é um homem que é mais. E escreveu mais no Novo Testamento, foi Paulo. Veja como Deus ele trabalha na vida das pessoas, né? E diz aqui, ó, Jesus havia ressuscitado. Isso era um fato. Entretanto, era algo a ser avaliado pela palavra de Deus. Jesus ensinou que a igreja deve avaliar toda a luz da palavra de Deus. Toda a igreja, todos nós temos que avaliar a palavra de Deus, a Bíblia, porque a Bíblia tem toda essa informação, não pela metade, não pela nossa pessoa que pega só e vai só ser o texto fora do contexto e vai dizendo que é isso que a Bíblia diz. Nós temos que estar na luz da palavra de Deus. E muitas vezes nós estamos pensando que está fazendo a vontade de Deus, e nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Não é isso que Deus quer. Ainda tem que ter cuidado com isso. Talvez eu esteja pensando que estou fazendo a vontade de Deus e eu não estou fazendo a vontade de Deus. E tem pessoas que dizem, não, falando o nome de Deus, para mim está bom. É isso? Será que é isso? Não é isso. Porque muitas igrejas só pregam coisas boas, prosperidade, cura. Esquece de falar que muitas pessoas pagaram o preço. Outros perderam a salvação, outros foram escolhidos por Deus, mas depois não aceitaram Deus como seu Salvador. Então nós temos que mostrar a verdade que está na Bíblia, porque tem de tudo para a nossa salvação, tem que estar tudo na Bíblia. Seja do lado bom, seja pessoas que se converteu, seja pessoas que se arrependeu, seja pessoas também que se perderam de todo conhecimento. E quando nós vamos para as 10 virgens, nós vamos ver isso aí. Quando nós vamos para outras palavras que Jesus falou, nós vamos ver tudo isso aí. Está tudo escrito. Coisas boas, coisas que vai
E vai acontecer, e é preciso ser palavra, né? Diz assim, muitos que hoje fazem milagre em nome de Jesus serão rejeitados por ele. Lá em Mateus capítulo 4, capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Vamos ver esse texto aí, mas você que é conhecido, mas é bom na linha dele. Mateus capítulo 7. Mateus 7. Diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 21, diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos naquele dia irão dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expedimos o demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, e direi explicitamente ou claramente: nunca vos conheci, apartem-vos de mim os que praticam iniquidade. Por que fazer tudo isso? Mas não é isso, não. É porque essas pessoas que estavam fazendo isso aí, eles estavam fazendo por interesse, não por amor, não pelo evangelho ser pregado, mas por dinheiro, pela exploração, por tudo isso. Expulsavam o demônio, faziam uma cura, dizendo tudo no nome de Jesus e pegando dinheiro sobre isso. Então esse que vai ser rejeitado. Não é a pessoa que pega o evangelho, faz uma cura, faz uma oração que vai ser rejeitada, mas aquelas pessoas que fazem o que está acontecendo hoje. É isso que está acontecendo hoje, certo? E diz aqui, a experiência é importante, mas acima dela deve estar a palavra de Deus. Hoje podemos conhecer a Cristo pela experiência através da palavra de Deus. Assim como Jesus juntou com aqueles discípulos, ele pode, assim como Jesus jantou com aqueles discípulos, ele pode jantar com você e comigo. E diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E em Mateus 28, versículo 20 diz: eis que estou convosco todos os dias até o tempo do fim. Então essa é a promessa que nós temos. Agora precisamos abrir a porta da nossa casa, ou a porta do nosso coração. Amém? O caminho não é fácil, mas tem que sair. Aí diz aqui: você tem percebido os milagres de Deus em sua vida? Tem visto que o mesmo Deus do passado atua hoje na vida de cada um de nós? Para finalizar, irmão, 8:30 diz assim: vimos que Jesus não está aqui visivelmente, que ele não pode ser visto com os olhos da carne, mas ele pode ser contemplado pelos olhos da fé. Hoje, o apelo de Deus é que você e eu continue a conhecer Jesus por meio das Escrituras e tenha uma experiência viva com Ele. Tome uma decisão de estudar a Bíblia para encontrar nela a face de Cristo. Amém? Se você já estudou a Bíblia, hoje é o dia de tomar a decisão e se entregar totalmente a Jesus. Aí aqui eu coloquei: se alguém precisa voltar para os caminhos de Deus, o dia é hoje, que é uma mensagem dos livros. Amém? Amém? Então que Deus possa abençoar cada um de nós. E essa foi a mensagem, né? Sabemos que Deus ele tem um plano e um chamado para cada um de nós. Amém? Vamos louvar o hino para mais encerrar. É. 309, mas acho que é. Deixa eu ver se é 309. Duas mãos, 309.
puder ficar de joelho, vamos fazer uma oração de joelho. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais um dia que estamos, mais uma noite que estamos aqui. Penúltimo dia da Semana Santa. E que essa Semana Santa, Senhor, possa ter transformado o coração de algumas pessoas, possa, o Espírito Santo Deus, possa ter tocado, sabendo que não, ou aqui ou em qualquer outro lugar, sabemos que essa semana está sendo feita em muitas igrejas, ou quase todas as igrejas, porque a nossa igreja é uma igreja de organização. Acho que no mundo inteiro está sendo feito. E que sabemos que muitas pessoas estão se entregando, Senhor, nos teus braços. E que essas pessoas, meu Deus, nunca desistam desse caminho. Sabemos que tiveram essa oportunidade e estão tendo essa oportunidade de estar mais junto do Senhor. E que os olhos da fé possam abrir cada vez mais e reconhecer Jesus Cristo como nosso Salvador. Sabemos que nesse momento, Senhor, nós entregamos a nossa família nas tuas mãos. Sabemos que cada um tem uma pessoa especial dentro do coração. Então, meu Deus, que essas pessoas estão sendo lembradas agora, não só uma, mas muitas pessoas. Talvez nós possamos colocar num caderno, muitas pessoas que nós precisamos orar e chamar e pregar esse evangelho para essa pessoa. Mas sabemos que muitas vezes não é do jeito que nós queremos. Mas a nossa forma, o nosso trabalho aqui nessa terra é levar essa mensagem. A convenção é do Espírito Santo de Deus que vai transformar o coração dessas pessoas. Então, por isso precisamos, Senhor, de levar essa mensagem. Então, prepare cada um de nós, Senhor, para que nós possamos ter sabedoria e entendimento, para que nós possamos enfrentar essas pessoas com algumas perguntas que vêm, como essa semana mesmo tive que responder algumas perguntas a respeito do sábado, do trabalho, como é que a igreja vê esse lado, e foi uma pergunta pesada. Então, mas graças a Deus, pela iluminação do teu Espírito Santo, respondi, a pessoa se convenceu que a verdade é o salmo, e a verdade é a Bíblia, e a verdade é os mandamentos de Deus. Que Deus possa usar cada um de nós, para que nós possamos ser instrumentos nas mãos dele. Abençoe, Deus, a nossa volta, a nossa casa. Que o Espírito Santo de Deus nos guie, que os anjos de Deus acampam ao nosso redor. Que nós possamos, que o Espírito possa renovar nosso batismo todos os dias da nossa vida, e amanhã nós possamos estar aqui mais uma vez, louvando e te adorando, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.